Estamos tendo algum probleminha de conexão, mas vamos reiniciando para começar a live dessa noite. Aguardando os participantes, aguardando a nossa palestrante, a Selma. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade. Vamos agora ver se agora... Olá! Agora foi algum probleminha que acontece, é de praxe para quem está ao vivo, né, Selma? Mas é isso mesmo. Tudo certinho. Está me vendo tudo bem? Vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem? Está tudo enquadrado? Podem nos dizer se está tudo certinho? Essa tá Então, amarela. tudo direitinho? Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Sueli, boa noite. Ila, é um prazer tê-los. Júnior. Vamos então dar início. Perdemos um tempinho, mas estamos agora interagindo, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe. Eu vou fazer, Selma, a prece para que a gente não perca mais tempo, tá bom? Eu já anunciei o tema. Pois sim. Então Tá bom. vamos aguardar agora que dê tudo certinho, mentalizando o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja conosco nesse momento, abençoando-nos, iluminando as mentes e os corações, para que fiquemos receptivos, para que fiquemos com os corações abertos a tudo que nos for passado, recebendo também vibrações de paz, de amor, e juntos, nesse momento de amor, de sintonia, te rogamos, Mestre Jesus, esteja conosco e possamos dar por iniciado os trabalhos dessa noite, com a permissão também do mentor da casa, Dr. Aristides Monteiro. Que assim seja. Selma, é com você. Ok. Boa noite a todos. É com alegria imensa, não é, que voltamos a esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. E como foi divulgado, não é, a nossa reflexão da noite, ela será um questionamento. O questionamento que está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 35 a 43. O nosso tema é: o que queres que eu te faça? Quando Jesus, antes de iniciar, vou esclarecer o seguinte: nós vamos dividir a nossa reflexão em dois momentos. Então, o primeiro momento vai ser a parte desse cego de Bartimeu. Então, quando Jesus se aproximava de Jericó, tinha um cego sentado assim à beira do caminho pedindo esmola. De repente, ele sente aquele alvoroço, não é uma coisa diferente. Ele pergunta: o que se sucede? O que está acontecendo? Aí alguém diz assim: é Jesus, o Nazareno, que está passando. De imediato, Bartimeu levanta-se e começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia. E as pessoas não estavam gostando, porque ele estava incomodando. Mas ele pouco se lixou para isso. E continua gritando. Ele gritou tanto: Jesus, Jesus, tem misericórdia. Jesus escuta, para e questiona quem é que estava chamando. E pede para que lhe tragam aquele cego. Então, Bartimeu, chegando perto de Jesus, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça por ti? E ele de imediato diz: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: pois, enxerga de novo, a tua fé te curou. No mesmo instante, Bartimeu recupera a visão e vai com a multidão seguindo Jesus
e louvando, glorificando ao Senhor. Se nós fizermos uma leitura atenta a essa passagem, nós vamos descobrir que Bartimeu, ele não era um cego de nascença. Tá? Ele apenas tinha perdido a sua visão. E com que autoridade afirmamos isso? Porque ele diz, Senhor, eu quero enxergar de novo. A cegueira de Bartimeu não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito. Apesar dele não enxergar, ele estava atento ao que se passava ao seu derredor. E esta cegueira, foi essa situação de escuridão da matéria que lhe deu condições, lhe deu oportunidade de resgatar os erros do passado. E havia chegado a hora dele merecer o benefício da cura. E essa cura veio através do Mestre Jesus. Eis a razão pela qual nós que pedimos tanto a Deus, que nós pedimos tanto aos amigos espirituais, os católicos, aos santos que são devotos, por que nós não recebemos a cura que pedimos tanto? Simplesmente porque ainda não resgatamos os nossos débitos para com a providência divina. Não chegou o momento, porque Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Uma amiga nossa disse que Deus, ele tem 3 respostas, sim, não e espere. Então, muitas vezes, o que não nos somos atendidos, Deus não está surdo a nós. Deus é um Pai justo e bom. Apenas nós não resgatamos ainda o último ceitil que devemos. Daí, nós não alcançarmos, mas aquele cego, ele já tinha cumprido, ele já tinha resgatado todos os seus débitos para com a justiça divina. Esse cego de Jericó somos nós hoje, quando nos perdemos de Deus em muitas situações. Somos esse cego quando nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Quando nos afastamos da vivência, nós mergulhamos numa escuridão e passamos a não enxergar. Passamos a não enxergar o que acontece em nossa volta. Nós não enxergamos o Mestre Jesus. Mas não devemos desanimar. Não devemos entristecer com essa situação de escuridão que estamos mergulhados. Nem tudo está perdido. Poderemos voltar a ter a nossa visão, restaurar a nossa visão, se nós ficarmos atentos à passagem de Jesus perante nós, pertinho de nós, para que sejamos curados da nossa cegueira momentânea, para que sejamos curados no nosso entendimento deturpado. Nós precisamos parar, nós precisamos acalmar a nossa mente, nós precisamos apaziguar o nosso coração e gritarmos: Jesus, Mestre amado, Irmão maior, estamos aqui. Cura-nos, cura do nosso entendimento, a falta de nosso entendimento. Cura, Jesus, do nosso coração. Estirpa desse coração, das nossas mentes, tantos sentimentos mesquinhos que nós temos. Com certeza, Ele vai nos curar. Então, assim, com essa reflexão, com esse paralelo entre Bartimeu, vamos fazer um paralelo agora, vamos nos reverter a situação. No primeiro momento, Jesus pergunta: que queres que eu faça por ti? No segundo momento, nós perguntaremos a Jesus: Mestre, o que tu queres que eu
e que todos que estão conectados, toda a família Neyan se faça. Então, agora nós vamos iniciar o nosso segundo momento. Então, nós vamos ver. Será que nós não sabemos o que Jesus quer que façamos? Com certeza sabemos. Nós sabemos o que Jesus quer que nós façamos de cor e salteado. Nós aqui fingimos não saber. Mas se nós estamos fingindo não saber, vamos lá para o Evangelho, vamos para a Bíblia. Lá nós vamos encontrar o que Jesus quer que façamos nesse caminhar, nessa encarnação que estamos vivendo. Se nós fôssemos relacionar o querer do Cristo, nós passaríamos a noite toda. E que fiz? Eu separei 10 querer de Jesus para conosco. Porque Deus, nós sabemos que ele falava por parábola, já foi afirmado e foi o maior pedagogo que já existiu. Jesus falava com uma linguagem figurada, por não termos a condição intelectual de assimilarmos, nem a condição espiritual. Então, é por parábola que vamos desenvolver todo esse segundo momento. E na proporção que ele vai aparecendo, nós vamos tentando à luz da doutrina espírita, porque sei que aqui, nesse momento, algumas pessoas não são espíritas, amigos nossos que professam outras religiões. Então, o primeiro querer que Jesus diz para a gente nessa noite, diz assim, gente, vocês que estão aí assistindo essa reflexão, eu quero que vocês amem o próximo como a ti mesmo. Lá no capítulo 11 do Evangelho, quando o doutor da lei perguntava a Jesus, mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondia, amarás o teu Senhor e o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eis o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com essa passagem, nós descobrimos que precisamos amar, melhorar essa qualidade de amor ao próximo, porque nós nos amamos muito. Mas ele diz, amarmos a nós, não é? E amar o inimigo como nós amamos a nós mesmos. Mas em que consiste? Vai outra reflexão. Em que consiste amar o próximo? Não é tão difícil assim. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que lhe seja possível e que desejaria que fosse feito para nós. Isso é uma forma de amar o próximo. Nós, quando cobramos o procedimento do nosso irmão em determinada situação, nós devemos nos colocar como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse passando por esta dificuldade que meu irmão está passando. Então, esse colocar-se no lugar do outro é uma forma de amar o próximo. É uma tarefa demorada, é uma construção, porque nós precisamos amar o próximo, necessário se faz que saiamos da nossa zona de conforto, do nosso espaço e dividimos o nosso espaço com o outro. É preciso que nós destruamos os nossos sentimentos mesquinhos. Assim, nós passaremos a amar o próximo. Ainda nessa vibe de amar ao próximo, certa vez Pedro pergunta a Jesus, mestre, como seremos reconhecidos quando tu te fores? E Jesus diz, serão reconhecidos por muitos se amarem. Aí outro questionamento, será que nós estamos amando o suficiente para sermos reconhecidos como os verdadeiros cristãos? Ou seremos apenas reconhecidos como um estudioso, como um estudante da doutrina, como um estudante do cristianismo, do catolicismo? Então, são reflexões. Ainda nessa linha de pensamento, lembrávamos de Eurípides Barçanufo, que foi
se como me consta até hoje, me consta que foi o único espírito em desdobramento a se comunicar com o Mestre Jesus. E quando certa noite isso acontece, ele pergunta, encontra Jesus cabisbaixo, e ele diz, mestre, estás triste por aqueles que não te conhecem? Ele disse, não. Eu estou triste por aqueles que me conhecem e não me seguem. Porque é uma diferença. Conhecer o Cristo, conhecer a doutrina espírita e seguir e viver é diferente. Né? Então, precisamos viver os ensinamentos do Cristo. Passamos para o segundo querer do Mestre Jesus nessa noite. Senhor, o que queres mais de nós que estamos aqui? O que eu quero é que vocês perdoem. Que vocês perdoem 70 vezes, 7 vezes. É isso que eu quero. Isso significa o quê? Perdoarmos cada ofensa. Perdoar todas as vezes que nós fomos ofendidos. Pois é fácil perdoar. Para mim é uma das coisas mais, pelo menos que eu escuto. A dificuldade de perdoar, ela é muito forte. E o medo do perdão é proporcional à gravidade da nossa falta. Às vezes, lembra Rossando Clinge quando ele fala no auto-perdão. Porque muitas vezes, aquele inimigo, aquele desafeto, nem sabe que nós tínhamos a mágoa dele, mas nós guardamos a mágoa. Nós não perdoamos. Tudo bem, né? Disse em algum lugar que quando nós não perdoamos, quando nós guardamos a mágoa, nós estamos bebendo veneno e esperando que o nosso inimigo, o nosso desafeto morra. Então é preciso, não precisa, se você é tímido, o perdão, ele não precisa ser exteriorizado com palavras. Ele é exteriorizado com gestos, não é verdade? E principalmente o auto-perdão. Às vezes nós perdoamos as pessoas. Como é que eu sei que perdoei aquela pessoa? Quando você lembra daquela pessoa e aquele fato não lhe choca mais. Aí você realmente, eu perdoei. Isso já não me fere tanto, já não me fere mais. Então isso é o diagnóstico de que nós perdoamos aquela pessoa. Mas vamos para o terceiro querer de Jesus nessa noite. Mas Jesus quer muito, é muito. Jesus, ele podia resumir tudo isso num só mandamento. Mas ele é muito didático. Ele conhece as suas ovelhas. Se Jesus mandasse nós cumprirmos só o mandamento, nós não teríamos condições. Daí ele vai detalhando. Então a gente avança numa questão, estacionamos noutra, e assim nós vamos fazendo o que o Cristo quer que façamos. O terceiro querer de Jesus está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 1 a 4. Ele quer que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Quer dizer, ele quer que façamos o bem sem ostentação. Aí, quando nós fazemos o bem sem ostentação, aí é que está a nossa superioridade moral. Quando nós fazemos o bem com ostentação, nós já recebemos as benesses. Nós já recebemos os elogios, um local de destaque, nós já recebemos privilégios, então Deus não nos deve nada. Mas o benefício sem ostentação, ele tem 2 méritos. Primeiro, a caridade material. E segundo, a caridade moral. Porque nós procuramos não constranger aquela pessoa ajudada. Nós não ferimos o amor próprio daquela pessoa ajudada. Nós não ferimos a dignidade daquela pessoa ajudada. Mas, se nós não estamos ainda num patamar evolutivo para fazermos a caridade sem ostentação, façamos para se mostrar. Eu defendo essa bandeira. Faça a caridade,
mesmo para se amostrar, mesmo com ostentação. Sabe por quê? Porque alguém vai ter a sua fome saciada. Porque alguém vai ter as suas necessidades atendidas. E com o passar do tempo, dessa caridade com ostentação, nós vamos amadurecendo e vai chegar um ponto de fazermos essa caridade sem ostentação. O quarto querer de Jesus para nós nesta noite. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao 42. Que apresentemos o outro lado da face. Que oferecemos o outro lado da face quando estivermos do lado batido. O que é que Jesus falava por parábolas? Como é que nós vamos entender dar o outro lado da face? Jesus quis dizer assim, não retribua o mal com o mal. Nós devemos aceitar com humildade tudo aquilo que vem para reduzir o nosso orgulho. É preferível nós sermos feridos do que ferir. Sermos caluniados do que caluniar. Sermos enganados do que enganar. É isso que Jesus quer dizer nessa passagem de dar o outro lado da face. O quinto querer de Jesus para esta noite, ele quer que demos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existem muitas passagens que às vezes a gente estuda, né? Anos e anos, e a gente não consegue ter um viés diferente de compreensão. Né? Essa passagem, dá a César o que é de César, a gente lembra aquela moeda, a gente lembra dos impostos, né? Que Jesus mostrou a moeda, mas no dia a dia, a aplicabilidade dessa passagem de Jesus é simplesmente um. Ele condena qualquer prejuízo causado ao próximo. Jesus quer nessa passagem que nós respeitemos o direito do próximo, tal qual nós queremos que o nosso direito seja respeitado. E esse dar a César o que é de César, nós vamos aplicar ele no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no grupo espírita que participamos, na igreja que nós vivenciamos, a nossa religiosidade. Então, esse dar a César o que é de César, nós podemos resumi-lo apenas em uma palavra: respeito. Respeito ao próximo, respeito à autoridade, respeito à nação que você pertence, enfim, respeito. Vamos agora para o sexto querer de Jesus. Eu lembrava de um amigo que dizia assim, minha irmã, eu vou querer saber esse querer, qual é o seu querer, né? Qual é o querer de Jesus? Porque são inúmeros. O sexto selecionado. Jesus quer que nós enxerguemos os infortúnios ocultos. Quando as calamidades ocorrem, os tsunamis, os maremotos, né, a pandemia, então existe uma mobilidade. A caridade se agita. Que bom! Que bom como nós nos tornamos sensíveis, caridosos nos momentos de grandes calamidades. Mas Jesus nos alerta que ao lado dessas calamidades públicas, há milhares de desastres particulares que passam despercebido da nossa visão. São pessoas que vivem em estado de penúria, que não se queixam. São esses infortúnios ocultos que nós devemos enxergar. Que possamos ter olhos de ver. E esses infortúnios, eles não estão lá na África, não. Também lá. Esses infortúnios estão no nosso vizinho. Esses infortúnios se encontram em nossas famílias. Esses infortúnios se encontram nos nossos irmãos de caminhada religiosa. Lá no centro que nós vivemos. Então, é preciso que tenhamos a sensibilidade. É isso que Jesus
quer que nós enxerguemos a dor, aquela dor que ninguém tem, que aquela pessoa não tem coragem de exteriorizar, que fica guardada. Este é o infortúnio oculto que Jesus quer que nós enxerguemos. Vamos agora para o sétimo querer de Jesus. Está lá em João, no capítulo 3, versículo 3 a 11. Jesus diz, não julguemos para não sermos julgados. Meus amigos. Olha, gente, primeiro eu falo para mim, certo? Tudo isso é para mim. Ó, meu ouvido está bem perto da minha boca. É para todos. Não é verdade? Não é verdade? Então, gente, nós julgamos, e nessas redes sociais, a gente vê uma postagem de uma irmã que está com a roupa assim, assada, está mais gorda, aí a gente passa, tu viu? Tu viste o que ela postou? Tu viste o lugar que ela estava? Tu viste... E começamos a julgar. É começamos a criticar, não é verdade? Então, Jesus diz, não julguemos. Como é que Jesus vai nos mostrar? Porque Jesus exemplificava. Certa vez ele está o quê? Naquela praça pública e de repente ele viu um burburinho, muita gente chegando. Aí ele, de repente, ele dá de cara com uma mulher pálida, as faces macilentas, os cabelos desgrenhados, sendo puxado. E ele percebe de imediato aquele olhar pedindo misericórdia a ele. Jesus, ajuda-me. Só na linguagem do olhar. E os seus algozes dizem assim, olha, na lei mosaica diz que apedrejemos aquela que foi pega em adultério. E tu, o que dizes? Jesus olha, foi pego assim de surpresa, se abaixa, começa a escrever. E eles insistem, eles instigam Jesus, e Jesus levanta e diz, pois bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra e volta a escrever na areia. O silêncio se faz. Ele volta a levantar e diz, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Foram embora, Senhor. Não te condenaram? Não. Vai, não sou eu que vou te condenar. Vai e não pecas mais. Em alguma obra espírita já li que esta mulher, no futuro, ela vai fazer como se fosse uma casa de passagem. Ela vai receber peregrinos que andavam esfomeados, sem ter onde dormir, após esse episódio com Jesus. Vamos para o oitavo querer de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Tem um evangelho aí né, nesse grupo aí, por isso estou citando, não é? Ele diz que ele quer que não enxerguemos o argueiro no olho do nosso irmão. Porque nós somos peritos em enxergar a imperfeição do próximo. Mesmo que essa imperfeição seja do tamanho de um cisco, do tamanho de um argueiro, se comparado com as nossas imperfeições, que é do tamanho do tronco de uma árvore, mas nós não enxergamos. Nós enxergamos o argueiro no olho do nosso irmão. No entanto, Jesus diz que sejamos comedidos ao julgar o nosso irmão. Que sejamos severos a julgarmos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Mas parece que a gente não entendeu, não. A gente não entendeu. A gente faz o contrário. A gente é benevolente para conosco e carrasco para o nosso próximo. Então, se nós realmente decidirmos seguir o Cristo, nós vamos, a partir de hoje, enxergarmos, sermos benevolentes. Porque, às vezes, nós julgamos. Vocês viram aquela pessoa que roubou, fez um golpe? Será que se nós tivéssemos naquela oportunidade,
Será que nós não roubaríamos? Você viu fulaninha que traiu cicrano? E se nós estivéssemos naquela situação? Você conhece o contexto que a coisa aconteceu? Então aí Jesus disse, não é? Vigiemos, sejamos caridosos com o nosso próximo e rigorosos com com a nossa conduta. Vamos para o nono querer de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 14, de 12 a 15, o versículo. Jesus quer, esse foi bom demais para esse momento, que convidemos os pobres e estropiados, que quando fizermos um jantar, não é? Um almoço, convidamos os cegos, os coxos, os mancos, tudo. Porque eles não terão oportunidade, não é? De pagar. Ah, meu Deus, como Jesus falava figuradamente. Claro, amanhã, na noite de Natal, não é? Nós vamos, não é? Poucas pessoas em casa, nós não vamos pegar o pessoal da rua, os amigos da rua, pegar os pedintes e levar para nossa casa. Jesus não quis dizer isso, não. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer para que nós não esperemos recompensa, não esperemos retribuição por aquele bem que fizemos. Porque quando nós convidamos um coleguinha para uma festa de aniversário do nosso filho, nosso neto, e depois ele fez, você viu? Nem me convidou, mas eu convidei ele para o aniversário. É isso que Jesus não quer. Ele quer que façamos o bem sem... Não é fácil, gente. Não é fácil. Porque nós sempre queremos queremos que as pessoas tenham gratidão por nós. Mas é isso que Jesus diz. Lá em Lucas, não esperemos retribuição. O décimo querer de Jesus. Eu achei por muito tempo que houve um erro de digitação, né, no Evangelho, lá na Bíblia. O décimo querer de Jesus é que nós amemos o nosso inimigo. Misericórdia, isso está errado. Jesus quer que ganhemos amigos, não. Mas com o tempo a gente aprende. Em que consiste amar o inimigo? Jesus sabia da nossa dificuldade. Jesus sabia que nós não teríamos a mesma ternura, que nós não teríamos o mesmo amor para aquele desafeto. Eu não vou falar de inimigo, porque inimigo é um termo muito forte. Eu vou falar de desafeto. Aquela pessoa que quando nós vemos o coração bate acelerado, que você evita não olhar no olho, não é? Mas Jesus disse que amar... Jesus sabia que a gente não ia conseguir. Por isso ele vai explicar que ele quer que nós amemos o nosso inimigo, é não desejar mal para ele. Olha como é fácil. É fácil. Não desejar mal, gente. Já estamos amando. Veja que coisa bela. Não estamos mais um desafeto nosso. Rapaz, eu tô um carro. Graças a Deus, que bom. Que bom. Não, eu quero que o carro quebre, ele bata. Quando a gente deseja o bem, a gente está amando. Então, que nós fiquemos felizes nessa noite por descobrirmos que nós podemos amar os nossos inimigos. Basta apenas não desejar mal para eles. Mas, Selma, só 10? Mas eu anotei alguns. Alguns que vou passar assim por cima, porque tem muita coisa para a gente refletir. Jesus quer também que nós pratiquemos a caridade moral. Gente, como é fácil praticar a caridade material. É só botar na conta todo mês uma quantidade. É só dar cesta básica. É muito fácil. Mas Joana de Ângeles, não sei qual a obra dela, ela diz: o mais difícil é a caridade moral. A caridade moral consiste em nós aceitarmos as pessoas como elas são. Verdade. Nós aceitarmos a régua que eu falava na outra live, as réguas diferentes que nós temos.
Caridade moral é aquela que você tolerar, aceitar as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. É aceitar a situação dentro da sua casa, na sua família, que você não pode modificar. Então, isso é uma caridade moral. Mas Jesus também quer que nós tenhamos fé, que possamos transportar montanhas. Meu Deus, se nós não temos femômetro para botar debaixo do braço e medir a nossa fé. Mas Jesus diz, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer essa montanha, transporta-te, e ela se transportará. Mais uma vez a linguagem figurada de Jesus. Essas montanhas nada mais são do que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, que nós acreditamos que não estamos sozinhos. Que Deus é um Pai justo e bom e não nos abandona. Nós, espíritas, sabemos que nunca, nunca, nunca estamos sozinhos. Que estamos acompanhados do nosso anjo. Mais 5 minutos. Tá bom. Dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, dos nossos amigos simpáticos. Enfim, com essa certeza, a fé, aumentar a fé é um processo. Nós vamos, a cada dia, conquistando e vamos transportar. Vai chegar um dia que transportaremos as nossas montanhas. E para a última reflexão, que só temos 5 minutos, tem uma frase de Jesus que eu nunca compreendia. Eu não entendia. Quando Jesus diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Você acredita, Edra, que eu não compreendia essa frase? O que Jesus quis dizer? E só agora, com essa live, estudando, é que eu aprendi. Quando Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados, ele quis dizer que nós não nos detivéssemos em nossas culpas, em nosso remorso, porque isso são sentimentos que paralisam o nosso caminhar. Quando a gente passa a se culpar, quem é que não errou na sua jornada? Hoje eu não sei você, eu sou avó. Quantos erros já cometi na minha caminhada? Todos. Não é verdade? Mas talvez hoje, com o nosso amadurecimento, nós não fizéssemos, nós não repetíssemos aquele erro. Não é verdade? Mas naquela época, nós fizemos o melhor que nós tínhamos. Era o que nós tínhamos para o momento. Então, quando Jesus diz o amor cobre a multidão de pecado, ele pede para que nós não nos culpemos. É como fala a Roção do Cringe, é o auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar diariamente. Nós precisamos nos perdoar pelos maus pensamentos que fazemos, pelas ações que praticamos. Então, quando nós nos perdoamos, nós teremos condições de perdoar o próximo. Quando nós perdoamos, nós temos condições de amar a nós mesmos e amar o próximo. Esgotou? Nós temos mais 2 minutos. Vamos, mais 2 minutinhos. Muito bem. Mais 2 minutos. Vamos lá. E resumindo, todos esses sentimentos mesquinhos que nós temos, existe o pior. O pior de todos, que é o orgulho. Que, segundo a irmã Citufo, lá no seu livro Mereça Ser Feliz, ela disse que o orgulho é tão safo que ele tem várias faces. Ele disse que quando nós nos melindramos, é uma forma de exteriorizar nosso orgulho. Ele diz que quando nós desprezamos as pessoas, é uma forma de orgulho. Isso aí caiu como uma luva. Quando nós tornamos indiferente a certas pessoas, isso é uma forma de orgulho. Eu não sou orgulhoso não, porque vocês só pensam na vaidade. Quando nós ignoramos uma pessoa, botamos no gelo. Quando nós somos preconceituosos, é uma forma de orgulho. Quando nós invejamos, é uma forma de orgulho. Quando nós usamos a falsa modéstia, também é uma face do orgulho.
É verdade. Então, que este fim de ano, né, nós possamos sermos melhores a cada dia. A cada dia sermos melhor do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Exato. E assim eu encerro, desejando um Natal de paz, e que Jesus tenha nascido já para todos que nos assistem nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Selma, muitíssimo obrigado. Em nome do NEAN, te agradecemos imensamente por essa noite, assim, em tão curto tempo, mas foi tão grande o conteúdo de informações, de reflexões, de chamadas na grande. Aproveitar esse momento de Natal, de nostalgia, que toca os nossos corações, os nossos sentimentos, e que possamos colocar tudo isso em prática, não só de forma intelectual, mas aqui é o coração que nos move a fazer isso, que é o que Jesus quer que a gente faça, não é isso? Como você disse, é de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem essa vontade, esse querer, para exercitar. Então, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Foi o meu presente de Natal, essas suas chamadas para a gente, para que possamos dizer, eu posso, eu tenho tempo e vou fazer, que 2021, né? Coloquemos isso cada vez mais em prática. Muito, muito obrigada mesmo por tuas palavras, por essas reflexões. Por um Eu grande que agradeço. Eu vou passar umas mensagens da casa e em seguida a gente faz a prece final com você, tá bom? Então, lembrando que as nossas palestras, todas terças, quartas e quintas, às 20 horas, são gravadas, ficarão no YouTube, no Instagram, e as palestras, a gente, fazem parte do tratamento. Olha aí os exemplos que foram dados hoje, as reflexões, que vai nos movendo, a gente vai absorvendo, e aos pouquinhos a gente vai se reformando, edificando e vamos evoluindo. Palestras são, na realidade, antídotos, tratamentos. Acompanhe as divulgações do NEAN através do Instagram, lá vocês vão ver as outras atividades, tudo que a gente está oferecendo, né, está sendo realizado. Também o link de tratamento à distância que está no grupo do WhatsApp. E lembrando que os tratamentos são solicitados de 8 até as 22 horas, por favor, gente, né? E que saiam do grupo, façam a solicitação apenas nome e endereço, não precisa acrescentar mais nada, para não sobrecarregar a caixa postal e dar oportunidade para que outros façam. Não se preocupem, nome e endereço que já vai ficar registrado e serão sim atendidos. Campanha do Quilo, aos domingos, de forma presencial, às 7h30 no NEAN, com a vestimenta adequada, calça jeans, tênis, camisa de manga comprida, lá tem álcool, tem todo o aparato necessário para fazerem esse trabalho de caridade e também é um trabalho desobsessivo, que é muito bom. Lembrando que os plantões do NEAN, esta semana próxima, especificamente, na segunda e na terça, de 14 às 16h30, serão os 2 últimos plantões do ano de 2020 do NEAN. A partir de 2021, iniciaremos as atividades normal, às quartas e sextas. Segunda e terça agora, de 14 às 16h30, agradecemos e aguardamos a todos que puderem contribuir com as doações, que são valiosas, muito, muito úteis para todos nós, tá? E, mais uma vez, te agradecendo, Selma, tá? Vou pedir para que você faça a palestra, a oração final. Amado Jesus, mestre amado, dissesse nós pedíssemos, nós obteríamos. Se nós batesse a vossa porta, ela se abriria. E nesse momento, Jesus, te pedimos por todos os necessitados do corpo e da alma. Te pedimos, Jesus, paz interior, que possamos, Jesus, neste fim de ano, doarmos mais do que fizemos durante todo este ano. E que esta prática de doação, ela possa persistir durante todo o ano que se avizinha. Obrigada, Jesus, por te conhecer.
Obrigada, Jesus, por essa doutrina maravilhosa que nos faz tão feliz. Obrigada, Jesus, mais uma vez por tudo, por toda a assistência espiritual que se faz presente em cada lar neste momento. E com esta gratidão imensa, nós passamos a palavra de encerramento à nossa irmã na noite de hoje. Então, agradecemos a todos que ficaram conosco nesta live, que vão também ter oportunidade de assistir novamente, que fiquem com Deus, abençoados, que tenham um Natal de muitas bênçãos, saúde, boas energias a todos vocês e familiares. Um beijo enorme no coração, muita paz, muita luz, e com a permissão do nosso mentor da casa, Dr. Aristides Monteiro, damos por encerrado as atividades desta noite. Selma, muito obrigada, paz e luz, hoje e sempre. É isso aí, um beijo no coração, fiquem na paz. Boa noite. Boa noite.